Olá, seja bem-vindo ao canal Autos do Brasil. Neste vídeo vamos conhecer a história do primeiro carro fabricado em série no Brasil. No início dos anos 1950, o Brasil iniciava sua projeção rumo ao futuro, a economia crescia, e novos comportamentos e costumes surgiam. No país, vivia-se otimismo e uma necessidade por modernidade, que se espalhava por toda a sociedade, nas artes, na arquitetura e na indústria. Nesse contexto, em São Paulo, com 2,2 milhões de habitantes, os ônibus papa-filas representavam a realidade do transporte público. No começo da década, existiam apenas 299 mil automóveis particulares em todo o Brasil. Esses poucos automóveis eram importados ou montados no país em regime CKD, sistema que, trabalhando com peças importadas, limitava a geração de empregos, valor e distribuição de renda. Em 1955, Carlos Chitty e seu sócio, Américo Emílio Romme, chegaram a Turim, Itália, para negociar a produção nacional do Iso e Zeta com sua criadora. Após longa negociação, finalmente, houve a liberação da licença para a fabricação do carrinho no Brasil. Os trabalhos de instalação da planta e o relacionamento com fornecedores se arrastaram por um ano. Até que, em 1956, estava tudo pronto para a fabricação do Romme Zeta, cujas carrocerias vinham da Tecnogeral, empresa de São Paulo. O índice de nacionalização, assim, chegava a 72%. Seu lançamento, em 5 de setembro de 1956, parou a capital paulista, com caravana e até desfile no estádio do Pacaembu. O Brasil recebia um veículo urbano de tamanho compacto, que nasceu na Europa no final dos anos 1940. Por aqui, foi o primeiro automóvel de produção em série. São Paulo testemunhou um desfile com os primeiros 16 exemplares do primeiro carro de passeio produzido em série no Brasil. Pela primeira vez, via-se circular por nossas ruas um carro que não era meramente montado com componentes importados, mas sim um carro realmente fabricado no Brasil, com 72% em peso de suas peças de fato produzidas localmente. Um carro brasileiro, enfim. Um carro chamado Romme Zeta. Sua fabricação ficou a cargo das indústrias Romme, famosa pela produção de tratores, em Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo. Esta empresa existe até hoje fabricando máquinas de usinagem e de injeção de plástico. Com apenas 2,28 metros de comprimento e 1,38 metros de largura, o carrinho conquistou, principalmente, a classe artística. As atrizes Eva Vilma e Dercy Gonçalves, assim como o ator John Herbert, participaram de campanhas do compacto, que tinha seu charme. O Romme Zeta feito no Brasil tinha conceito de aviação e estilo de sobra. Montado com chassi tubular e eixo dianteiro maior que o traseiro, tinha rodas da frente com molas independentes. Os pneus eram de aro 10 polegadas. Dentre as características, destaque para a única porta na dianteira, inspirada em aviões cargueiros. Quando se abria, levava consigo a coluna de direção. Por dentro, apenas um banco para 2 adultos e uma criança. Todas as Romme Zetas possuíam teto solar de lona. Caso em uma colisão frontal a porta ficasse obstruída, os ocupantes poderiam sair pelo teto solar de lona. A princípio, o Romme Zeta era equipado com motor 2 tempos bicilíndrico de 236 cm3 e 9,5 cavalos de potência. A velocidade máxima chegava a 85 km por hora com câmbio de 4 marchas. Já em 1959, a motorização mudou. Entrou em cena o propulsor BMW com 4 tempos monocilíndrico, que era basicamente um motor de moto. Tinha 298 cilindradas e 13 cavalos. Com esse conjunto, era capaz de atingir os mesmos 85 km por hora. Contudo, a transmissão permaneceu, assim como a tração traseira, e o tanque de combustível de apenas 13 litros. O sistema elétrico já contava com 12 volts, diferente dos primeiros carros que o sistema era de 6 volts. O Romme Zeta possuía sinalizadores de direção através de pisca-piscas. O sistema elétrico avançado de 12 volts permitia o uso de limpador de para-brisas elétrico, enquanto o usual era o ineficiente e irregular sistema a vácuo. Parar o carro de frente para a calçada só era possível com o Romme Zeta. Era um aspecto de segurança que minimiza os riscos de atropelamento. Agora assista um vídeo de época do Romme Zeta criado pela Fundação Romme.
Em 1960, novos produtos na efervescente indústria brasileira traziam concorrência ao crescente mercado consumidor de automóveis. O país já contava, além do Home Zeta, com modelos fabricados pela Vemag, Volkswagen, Cinca, Willys, Toyota e FNM, numa indústria que alcançava crescente volume de produção local. Mesmo com as evidentes qualidades do Home Zeta, seu ciclo natural de vida se aproximava do fim. Deste modo, o Home Zeta teria sua produção planejada para até o início de 1961, com a formação de estoques suficientes para a comercialização do modelo até o fim daquele ano. No dia 13 de abril de 1961, o último Home Zeta, um exemplar branco e amarelo limão, deixou a linha de montagem como planejado. Foi despachado no dia 1º de dezembro de 1961 para venda pela Premier Importação e Exportação, em São Paulo. Cerca de 3.000 Home Zetas ganharam as ruas no seu período de produção entre 1956 a 1961. O Home Zeta, afinal, entrava para a história brasileira como pioneiro de uma indústria que, em 1961, já havia redesenhado a paisagem brasileira. Todavia, após tanto sucesso, o Home Zeta se viu no meio de uma polêmica. Afinal, era considerado ou não automóvel? De acordo com Cláudio Home, neto de Américo Emílio Home, diretor da Federação Brasileira de Veículos Antigos FBVA, sim. De início, o Brasil não tinha regulamentação. Entretanto, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística GEA criou novas regras. Dessa forma, para que recebessem benefícios do governo de Juscelino Kubitschek, empossado presidente da República em 1956, os veículos precisavam ter 2 portas e 2 fileiras de bancos. E não tínhamos, explica. A Home Zeta deveria sim ser considerado um automóvel de passageiros. Possuía carroceria fechada, volante, pedais, transmissão, banco e todos os opcionais de um carro. Único detalhe que diferia era o motor similar a de uma motocicleta, já que seu tamanho e peso era reduzido diferente dos carrões importados da época. Foi dessa maneira que o Home Zeta, ao perder seus incentivos, teve o preço duplicado e se tornou menos vantajoso que outros modelos do mercado, como o DKV Vemag, que foi o segundo carro de produção em série do país. Mas o Home Zeta não resistiu à sua exclusão dos incentivos do GEA e saiu de linha em 1961. Por fim, o Home Zeta foi o primeiro veículo a ser produzido em série no Brasil, mas a DKV Vemag, mesmo sendo o segundo veículo produzido em série no Brasil, acabou recebendo o título de primeiro carro produzido, já que se enquadrou nas normas do GEA. Eu não tenho dúvida que o Home Zeta merecia este título, mas a indústria automobilística no Brasil já começa com a exclusão da Home Zeta e depois isso se repete com o Democrata e com a Gurgel, além dos carros esportivos nacionais na década de 90. Então fica o título moral de primeiro carro produzido em série no Brasil para Home Zeta. Linha do tempo. Agosto de 1955, assinatura do contrato entre Home e ISO. 31 de janeiro de 1956, início do governo JK. 16 de junho de 1956, Decreto 39.412, instituindo o GEA. 30 de junho de 1956, o primeiro Home Zeta, produzido com índice de nacionalização de 72%, deixa a linha de montagem. 5 de setembro de 1956, lançamento oficial, em São Paulo, do Home Zeta. 5 de setembro de 1956, início das vendas do Home Zeta. 13 de abril de 1961, último Home Zeta produzido. 1º de dezembro de 1961, último Home Zeta vendido para Premier Importação e Exportação. E você, o que achou deste icônico carro fabricado no Brasil? E o título de primeiro carro produzido em série no Brasil, qual sua opinião? Deixe aqui seu comentário. Muito obrigado e até um próximo vídeo.